As afirmações do credo apostólico, credo quer dizer eu creio, é aquilo que nós cremos biblicamente. Vamos abrir a palavra do Senhor e nós estaremos abrindo em Efésios capítulo 4, versículo 6. Abra sua Bíblia nesse texto, apenas um versículo para a nossa meditação, Efésios 4, 6. E hoje nós iremos falar nesta manhã sobre o maior de todos os pais. Vamos ler esse versículo, todos juntos? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Oremos. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa encontrar guarida em nossos corações, que a Tua palavra possa, ó Deus, falar profundamente na nossa vida. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, que o Senhor esteja tocando na nossa vida, para que possamos compreender quem é Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Essa é a nossa oração no nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Meus irmãos, todos nós precisamos da figura paterna. Nós precisamos ter a figura paterna no lar. Hoje, o movimento da agenda de gênero quer efeminar os homens e masculinizar as mulheres. Nós precisamos resgatar a figura paterna no lar. E a Bíblia nos apresenta vários modelos de pais, pais bons e pais maus. E pai é uma figura importantíssima na família. A Bíblia faz referência de vários pais na Bíblia, por exemplo, o pai da fé, Abraão, aquele que o Senhor disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. E ele foi chamado o pai da fé. Ele teve um filho já idoso com Sara com 90 anos, e ele com 100 anos, e ele oferece esse filho Isaque em holocausto, crendo que Deus era poderoso para ressuscitá-lo. E quando ele foi oferecer, o Senhor disse que se agradou da atitude dele, não temas, porque me ofereceste o teu único filho, e quando ele olhou para trás, ele viu um cordeiro. E o cordeiro apontava para a cruz, apontava para Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas na Bíblia também nós temos um pai consagrado. Josué, por exemplo, era servidor de Moisés. Ele substituiu Moisés após a sua morte. Ele tornou-se um grande líder de Israel. E no final da sua vida ele desafiou a Israel a seguir o seu modelo de um pai consagrado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas também nós temos um pai espiritual. Paulo, por exemplo, ele era um ganhador de almas, ele gerava filhos para Deus. Ele disse aos Gálatas, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo ser formado em vós. Ele considerava Timóteo, por exemplo, seu filho na fé, porque ele conduziu Timóteo aos pés de Cristo. Mas também na Bíblia nós temos pais rebeldes, como, por exemplo, Manassés, filho de Ezequias, um pai piedoso. Todavia, Manassés foi o pior rei de Israel. Ele foi um péssimo pai. E a Bíblia diz que ele queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, e tratava com médios e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Ele foi um modelo de um pai mau, um pai rebelde. De igual forma, meus irmãos, muitas vezes a figura paterna está rasurada dentro do nosso ser, porque nós não carregamos boas lembranças dos nossos pais. No entanto, como crentes em Cristo, nós temos o maior de todos os pais, o Pai justo, o Pai santo, o Pai celestial. O nosso Deus não é um Deus distante, é um Deus presente, não é um Deus vingativo, um Deus mau, mas um Deus Pai acolhedor, misericordioso, bom, um Pai que ama. Deus Pai é um modelo de paternidade para todos os pais do mundo. Ele é o nosso Pai espiritual, até cantamos aqui, Pai Nosso. Ele é o nosso Pai espiritual. E a crença em Deus Pai é a essência da fé cristã. Hoje nós temos também um movimento que quer fazer uma caricatura de Deus, dizendo que Deus pode ser chamado de Sofia, ou
a mãe natureza, querem desfigurar também Deus na mente da cristandade. Mas nós podemos dizer, nesta primeira afirmação aqui do credo apostólico, vamos dizer comigo? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus Pai. Além do mais, meus irmãos, conhecer o maior de todos os pais enche o nosso coração de fé e esperança. E no texto que nós lemos, nós aprendemos aqui que Deus é o maior de todos os pais por várias razões. Primeiro, porque Ele é o único Deus. A Bíblia diz que há um só Deus, vivo e verdadeiro. Ele é o único e exclusivo Deus. Não existe outro Deus antes dele, diante dele e além dele. Por essa razão, no primeiro mandamento, nós temos o primeiro mandamento da lei de Deus, diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Vamos dizer isso? Não terás outros deuses diante de mim. A crença numa multiplicidade de Deus leva à divisão. Aqueles que adoram outros deuses, na verdade, estão adorando não a Deus, mas a demônios. Deus, meus irmãos, é um em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, honra e glória. Não cremos que existem três deuses, há um só Deus, em três pessoas. A bendita Trindade, o Pai, Criador de todas as coisas, o Pai que planejou a nossa salvação, o Filho Salvador, aquele que executou o plano da salvação, e o Espírito Santo, aquele que aplica a obra de Cristo na nossa vida. Nós podemos ver que há um só Deus. Mas vejam bem que Ele é o Pai de todos. De um modo geral, Deus é a fonte de tudo. Ele é a origem de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Criador do céu e da terra e de tudo que nela se contém, do mundo e dos que nele habitam. E Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Essa é a chamada a paternidade universal de Deus. No entanto, de um modo especial, de um modo singular, Deus é Pai de todos aqueles que estão em Cristo. Deus não é Pai de todos os homens, uma vez que Paulo está escrevendo aqui acerca da igreja, não acerca do mundo. Além do mais, somente aqueles que creem em Jesus é que se tornam filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, só aqueles que creem em Jesus é que são verdadeiros filhos de Deus. Deus não é Pai de todos os homens. E a respeito de alguns homens, o próprio Senhor Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Então, existem muitas pessoas que são filhas de Satanás, e não filhos de Deus, e não filhos da promessa, mas são filhos de Satanás. Só aqueles que creem em Jesus é que são filhos de Deus. Mas, em terceiro lugar, Ele é um Pai soberano. O texto diz assim: o qual é sobre todos. Ele é o Deus supremo acima do universo, de todo principado e potestade, e de todos os demônios do inferno. Ele é soberano sobre tudo, sobre todo o reino humano, e acima de toda a igreja. Deus está acima de todos, uma vez que Ele é o Deus Todo-Poderoso. E por essa razão, meus irmãos, não haverá para Ele impossível em todas as suas promessas. Por isso Ele cumpre a sua promessa. É por isso que Sara foi mãe com 90 anos, porque Deus é fiel e todo-poderoso para cumprir as suas promessas. Ele cumpre as suas promessas na vida do seu povo, porque Ele é um Pai soberano. Deus é soberano. Nada escapa do seu controle. Não cai um pardal de uma ave se não for do consentimento de Deus. Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle do céu, da terra, do mar, do reino animal, do reino humano. Ele está no controle sobre tudo e sobre o reino espiritual. Ele é um Pai soberano, um Pai todo-poderoso.
Mas nós podemos ver também que Ele é um Pai sustentador de todas as coisas. Ele age por meio de todos, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não criou e depois se exaltou de sua criação, como ensinam os deístas. Porque os deístas imaginam Deus como um grande relojoeiro que criou o mundo, deu corda ao mundo e deixou o mundo funcionar por si mesmo. Não, esse Deus que criou é o Deus que sustenta. O mundo está girando e você não está sentindo, fazendo a sua rotação. O mundo está girando em torno do Sol, fazendo a sua translação, né? E nós podemos perceber que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é quem governa todas as coisas. E aqui nós podemos perceber que, de um modo especial, Ele sustenta a sua igreja. Deus é a energia que trouxe à existência a igreja, mantém em existência a igreja e manterá existindo até a consumação dos séculos. E a gente viu hoje, por exemplo, oração em favor do missionário que foi morto, né, perseguido no Quênia. Mas vejam bem, a perseguição, a morte, a crucificação, os governos, ou seja lá o que for, nada vai impedir o avanço da igreja, porque o Senhor Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque o Senhor é quem sustenta a sua igreja. Este Deus que é o sustentador de todas as coisas é que mantém a sua igreja, e foi esse poder que nos tirou das trevas para a luz, da morte para a vida, porque homem nenhum seria salvo, nem poderia ser salvo, a não ser pela ação de Deus. É Ele que nos vivifica e nos ressuscita da morte decorrente do pecado. Ele que nos deu vida. É a ação de Deus na nossa vida. Se você hoje tem um novo coração, é porque o Senhor te deu vida. Ele que nos tirou da escuridão para a luz, nos tirou da morte para a vida, nos tirou das mãos de Satanás para as mãos de Deus. Mas vejam bem, meus irmãos, finalmente, Ele é um Pai onipresente. Deus não é um Pai distante, um Pai ausente, um Pai que apenas gerou e deixou os filhos distantes. Não, Ele é um Pai presente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares. E de uma forma especial, Ele está presente na vida da igreja. A igreja é a habitação de Deus. Jesus diz o seguinte: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viveremos para Ele, e faremos nele morada. Deus jamais abandona o seu povo. Deus está sempre presente conosco. Ele está conosco na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Ele está conosco em toda e qualquer situação. O Senhor jamais abandona o seu povo, Ele está presente conosco sempre, para enxugar as nossas lágrimas, para nos acolher no seu reino, na sua família. Nós pertencemos a esta família maravilhosa chamada igreja por causa desse acolhimento de Deus, que planejou a sua salvação, que planejou a sua redenção em Cristo Jesus. Ele que nos acolhe, Ele está sempre presente conosco. Por isso o texto diz que Ele está em todos. Ele está em todos de uma forma especial. Ele está presente conosco sempre pelo seu Santo Espírito, que nos selou, que nos batizou e que o temos dentro de nós. Como viveremos, meus irmãos? Aplicações para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós devemos viver louvando a Deus, Pai, por tão grande privilégio. Que privilégio ser crente. Que privilégio participar da grande família de Deus. Somos filhos de Deus pela graça de Deus na adoção em Cristo Jesus. Devemos louvar a Deus por seu grande amor. 1 de João 3:1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E aqui João explode em admiração do amor de Deus. Ele está extasiado em face do grande amor de Deus. Como é que um Deus santo, um Deus justo, um Deus puro, vai amar pecadores? Ele nos amou. E Ele fez ainda um plano de enviar o seu Filho para morrer por nós. E esse amor consistiu em Deus ter enviado Jesus Cristo ao mundo para morrer
por pessoas pecadoras como nós e assim nos fazer filhos do Deus Santo. Você é filho de um Deus Santo. Nós nascemos longe da casa do Pai. Estávamos perdidos como filho pródigo, que saímos da casa do Pai e fomos gastar a nossa saúde, o nosso dinheiro longe da casa do Pai. Mas este Pai nos recebeu de novo na sua casa. E disse, este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava perdido e foi achado. Então o pecado, meus irmãos, quebrou o mundo. Mas a adoção é algo necessário. O amor de Deus nos alcançou na nossa indignidade. Por isso nós devemos louvar ao Senhor por tão grande amor. Por tão grande amor que nos acolheu na sua família, no seu reino, e nos chama agora de filhos dele, filhos pela sua graça e pelo seu amor. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Confiando no seu cuidado paternal. Não cai um fio de cabelo da sua cabeça, se não for da vontade de Deus. A Bíblia diz que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ele nos deu vida em Cristo e nos acolheu em seu lar, uma vez que Ele é o Pai da vida, o nosso Pai espiritual. Ele nos protege, nos guarda dos ataques de Satanás. Quantos levantes, quantos ataques sua família já teve para ser destruída, mas o Senhor tem nos protegido porque Ele é o Pai soberano. Nós não precisamos ter medo de Satanás, porque nós temos um Pai soberano que cuida de nós. A Bíblia diz que nem vida, nem morte, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é um Pai presente. Deus não é um Pai distante. Ele está presente conosco na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na bonança e na falta de tudo, uma vez que Ele é um Pai onipresente. E que possamos confiar no cuidado deste Pai que cuida de nós. É aquilo que o salmista chegou a dizer o seguinte: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor que nos dá sempre o pão de cada dia. A Bíblia diz que aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Deus está cuidando de nós, nos dando saúde, proteção, acolhimento, proteção e direção na nossa vida. Por isso nós devemos confiar no seu cuidado paternal. Um Deus que cuida de nós em toda a situação, em qualquer momento da nossa existência, seja na fase da infância, da adolescência, da juventude, da meia-idade ou da velhice. Deus está conosco sempre. E um dia, quando a nossa casa terrestre se desfizer, o Senhor nos acolherá na sua morada celestial. Louvado seja Deus. Vamos orar.